Obviamente, essa medida seria muito mais contestada do que está sendo agora, porque, de fato, só a vigília gera essa margem. Ah, mas aí, não pode manifestar e tal, etc. Só que houve a menção à violação da tornozeleira eletrônica e é um fator que depois ficou confirmado. Então, essas outras alegações eram menores. A proximidade de embaixada, o fato de que o Alexandre Ramagem fugiu para os Estados Unidos, que o Eduardo Bolsonaro está lá, que a Carla Zambelli foi para a Itália. Tudo isso é secundário. O fator importante é a violação da tornozeleira eletrônica. Uma dúvida, porque quando a gente conversou com o Eduardo Bolsonaro aqui faz pouco tempo, e quando eu me referi com ele sobre as provas apresentadas pela Polícia Federal, ele fala que é a Polícia Federal do Alexandre de Moraes. Então por isso que essas provas foram criadas, que existe toda... Você acha que existe uma chance realmente de uma politização da Polícia Federal para incriminar determinado candidato? Ou pré-candidato, enfim, né? A presidência? Olha, a politização da Polícia Federal, existe uma chance imensa, porque o diretor em qualquer governo, inclusive no governo de Jair Bolsonaro, porque o diretor-geral da Polícia Federal, ele é escolhido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, com aval, evidentemente, do presidente, né? Porque nenhum presidente deixa ali o ministro decidir sozinho, e ele escolhe e não sabe, depois vai ver o nome registrado no Diário Oficial. Em geral, isso não acontece, o ministro conversa com o presidente dá ok, e ele nomeia e sai registrado lá no Diário Oficial. Então, o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, foi nomeado no governo Lula. O Ricardo Lewandowski, ele entrou, inclusive, depois, e aí manteve o Andrei Rodrigues na diretoria-geral da Polícia Federal. Acontece que, e é até bom você me perguntar isso, porque no meu trabalho eu sempre falei o que eu vou falar agora, inclusive durante o governo Bolsonaro. Pode haver uma tentativa de cima de instrumentalização, mas a Polícia Federal, ela tem diversos núcleos, né? Nem sempre um governo, nem sempre um grupo político consegue controlar completamente a Polícia Federal. Mas vários tentam. Vários políticos tentam. E a gente vê como o Andrei Rodrigues é muito próximo do Lewandowski, como ele dá discursos muito alinhados ao governo, etc. Só que a Polícia Federal tem um monte de gente competente. Tem muitos relatórios da Polícia Federal sobre diversos casos de investigação, seja de corrupção, seja de crime organizado, que são relatórios muito minuciosos, muito precisos. Então tem gente lá que atravessa muitos governos. Então, assim, existe sempre essa cartada, quer dizer, se é um governo de um adversário e o político foi alvejado pela Polícia Federal, ele diz que a Polícia Federal está sendo instrumentalizada e ele está sendo perseguido. Agora, isso precisa ser analisado nas suas minúcias. E sempre a gente não pode perder de vista a gravidade das condutas desses políticos. Porque é isso que acontece na política. O político que está sendo alvo de alguma coisa, ele vai sempre apontar o dedo para o outro lado. E o que acontece nesse caso específico é que quando os Bolsonaro e o seu entorno apontam o dedo para Alexandre de Moraes, eles encontram um monte de presepada do lado do Alexandre de Moraes. E a gente tem que reconhecer várias. Agora, não todas, evidentemente, porque eles muitas vezes extrapolam na narrativa e omitem a gravidade das condutas do Jair Bolsonaro ou de outros, mas que existem desde o começo. E aí tem um ponto que eu não posso deixar de falar nesse programa, eu vou aproveitar a sua pergunta para falar, porque eu combato essa concentração de poder do Alexandre de Moraes desde o começo, desde onde ela começou. A família Bolsonaro não, e o Ricardo Marcílio fez uma ótima pergunta, dou os parabéns aqui para o Eduardo Bolsonaro, que ele desconversou completamente no final da entrevista, quando você citou que, olha, mas o Jair Bolsonaro não votou para limitar as decisões monocráticas. A família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que é senador, não assinou a CPI da Lava Toga. E aí o Eduardo, ele falou, não é que o Flávio foi contra, ele não assinou. Você acha que o Moraes ia sentar ali no banco da CPI, etc. Se não tivesse mais as decisões monocráticas, ia tudo para o plenário e a gente... olha, tem até algumas confissões nessa fala do Eduardo. O que ele não conta é que naquela época, a gente está falando de 2019, o Flávio Bolsonaro era investigado por um esquema de funcionários fantasmas no gabinete dele quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na ALERJ. Essa investigação ela estava avançando e ela estava incomodando bastante a família Bolsonaro. E a família Bolsonaro estava buscando um alinhamento, contato com o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. E reparem que nessa entrevista o Eduardo Bolsonaro falou que, olha, a composição no TSE, que é o Tribunal Superior da Justiça Eleitoral, com o André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Dias Toffoli, é uma composição muito mais moderada do que outras, etc. Porque o Toffoli é alinhado muitas vezes com a família. O que aconteceu em julho de 2019 foi que durante o recesso judiciário, a defesa do Flávio Bolsonaro entrou com um recurso contra as investigações. O Toffoli era o presidente da corte, portanto, ele reagia aos pedidos feitos durante o recesso do judiciário. Ele aproveitou o pedido da defesa do Flávio Bolsonaro para paralisar todas as investigações do Brasil, baseadas em dados do COAF, como era o caso da investigação sobre o Flávio Bolsonaro, e baseadas em dados da Receita Federal, como era o caso de uma investigação que tinha aparecido na imprensa, que alvejava ali as esposas do próprio Toffoli e do Gilmar Mendes, que são advogadas. Quer dizer, o pedido da defesa do Flávio foi usado pelo Toffoli para paralisar a investigação
sobre o Flávio e paralisar a investigação sobre as esposas dele próprio e do seu colega Gilmar Mendes. Então, a família Bolsonaro gostava de que houvesse decisões monocráticas justamente para se beneficiar delas. Então, ela hoje reclama contra a politização do Supremo Tribunal Federal, mas lá atrás, quando era conveniente, ela estava buscando essa politização, ela estava buscando esse alinhamento. Olha o resultado que está dando a CPMI do INSS, no sentido de conscientização da população, no sentido midiático, de repercussão de tudo aquilo que está sendo descoberto, a explanação, os detalhes, os infográficos, a presença de depoentes. A gente sabe quem é quem agora, quem foi que fez exatamente o quê.